E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias do São Paulo de hoje e tudo sobre a bomba do dia. São Paulo e Marcos Leonardo, Petros, tudo sobre essa tentativa do Tricolor de trazer o novo 9 do São Paulo, mesmo que seja por empréstimo, mesmo que seja por pouco tempo. Algo que parecia um sonho distante, quem sabe pode acontecer. Eu vou estar explicando e trazendo tudo pra vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias pra vocês. Simbora assistir o vídeo junto no final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo e de Marcos Leonardo. Eu vou explicar toda essa história pra vocês. Créditos, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Vasculhando o mercado da bola para reforçar o ataque e um novo nome surgiu no radar do Tricolor. Tá curioso para saber quem é? A resposta tá com a Marina Buffon. Boa noite, Má. Conta pra gente quem que é o alvo do clube. Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa quarta-feira. Marcos Leonardo, vocês estavam aí falando de Santos, pois é, o ex-atacante aí do Peixão, que hoje joga lá no Al Hilal, no mundo árabe, é o novo alvo do São Paulo. Mas deixa eu explicar para vocês certinho como está funcionando. Ele é um jogador que foi contratado em setembro do ano passado por lá, tem alto salário, é verdade, foi contratado por 40 milhões de euros na ocasião, então é visto como um negócio muito difícil, né, pela diretoria aqui do clube, justamente por conta de todo esse poderio financeiro que o mundo árabe tem e inclusive teve para contratá-lo na ocasião. Marcos Leonardo cresceu bastante de produção nos últimos meses, então não foram abertas conversas, mas sim uma sondagem para saber qual seria ali a possibilidade de poder contar com o jogador. Como a gente sabe, o André Silva foi mais um centroavante aí do Tricolor que sofreu um problema no joelho, já não tem Caleri, já não tem Rian. O André, por exemplo, hoje estava aqui no CT da Barra Funda para fazer um tratamento ali no Refis Plus. Não foi decidido ainda o que ele deve fazer, se vai fazer ou não cirurgia por conta do estiramento do ligamento e também do problema que ele tem no ligamento do joelho, causado no último jogo aí contra o Atlético Mineiro. Então o São Paulo está no mercado, mas assim, não é de todo ruim também, não é que o São Paulo já desistiu da contratação do Marcos Leonardo. Nesse momento, no Al Hilal, há muita quantidade de estrangeiros no time, são 12, se eu não me engano. Marcos Leonardo tá ali, será que vai, será que não vai? Será que ele vai ser inscrito nas próximas competições ou não? Então existe esse imbróglio ali. O contrato dele vai até 2029. Existe, por exemplo, uma possibilidade, de repente, dele ser emprestado para algum clube, o Al Hilal, de repente, arcar com uma parte do salário, o outro clube, porque não São Paulo, arcar com outra parte do salário. O ex-jogador do Tricolor, Petros, que hoje joga lá no mundo árabe também em outro clube, até postou alguns stories ali nas suas redes sociais falando que ligou para o presidente Júlio Casares, mandou mensagem para Marcos Leonardo para falar sobre essa possibilidade. Então, assim, gente, é difícil? Muito difícil. A notícia foi dada em primeira mão pelo GE. Globo. Fui atrás para saber aí dessa situação e realmente é muito difícil. Mas as conversas estão acontecendo, pelo menos ali nos bastidores elas estão rolando. Tá certo? Então essa é a situação de Marcos Leonardo neste momento. Não há nenhuma negociação aberta, mas as conversas acontecem. Em relação aos treinos aqui de hoje, além do André, que segue ainda sem saber se vai fazer ou não cirurgia, é provável que sim e que perca o restante da temporada pelo São Paulo. A gente teve ali o Arboleda fazendo trabalho com a fisioterapia ainda e o Wendel já avançando um pouco mais, já indo para a transição física do gramado. Lembrando, o Enzo Dias está suspenso no próximo sábado. Quem vai fazer a lateral esquerda do São Paulo? Fica a dúvida, o Wendel já vai estar recuperado ou não? Além disso, gente, hoje faz exatamente um ano da morte do Juan Izquierdo. Era atleta do Nacional lá do Uruguai naquela partida contra o São Paulo. Ele teve um mal súbito, acabou caindo no gramado, enfim, e alguns dias depois, infelizmente, acabou falecendo no hospital aqui em São Paulo. Hoje, o Tricolor, em homenagem a ele, lançou uma camisa que não vai ser utilizada nos jogos, mas lançou uma camisa em homenagem a ele, azul, né, azul celeste, ali como a seleção uruguaia, e também com homenagem para sempre esquerdo. E todos os royalties dessas camisas que forem vendidas serão doadas, revertidas aos familiares do esquerdo. Então, uma bela ação aí do time do São Paulo, que segue sua preparação para no sábado, às 9h, enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro lá em BH. Tá certo, gente? Eu volto aí com vocês.
Muito obrigada, Marina Buffon. Bom, puxa vida, já passou um ano, dessa fatalidade com o esquerdo, né? Passar rápido mesmo. E legal essa atitude do São Paulo, legal. Né? Mesmo que não vá usar a camisa num jogo, mas não tem problema. Só a atitude, né, de ter feito essa homenagem, acho que é bem bacana, até porque o São Paulo também tem essa ligação afetiva com o Uruguai, né? Por tantos ídolos que passaram pelo clube. Fez muito bem. E que nasceram no Uruguai. Acho que foi bem bacana, bem legal. E o Marcos Leonardo? Cara, na ausência de um centroavante até o final do ano, vale qualquer esforço. Então, se o Petros puder ajudar, ótimo. Se o São Paulo... Parece que o Marcos Leonardo é São Paulino de garoto. Parece não é. Então já ajuda. Agora, tem a questão financeira. Se o cara tá lá encostado, preterido pelo técnico, pelo excesso de estrangeiros, por que não fazer um bem bolado com os caras, né? Vem aqui, joga. Não vai usar mesmo, né? Vem jogar. O jogador gosta de jogar. O São Paulo precisa. O cara é São Paulino. O São Paulo não tem grana. Né? E aí como é que você fecha a conta? Vem até o final do ano por empréstimo, aí precisa convencer lá o Sheik. O São Paulo paga uma merrequinha por mês, abate do salário dele, continua lá no mundo árabe e vem jogar uns meses aqui e ajuda o tricolor, pô. Será? O problema é que o salário do Marcos Leonardo é o mais difícil também para bancar, né? Ele ganha acho que 2, 3 vezes o que o Lucas Moura ganha no São Paulo. Então, será que ele toparia diminuir assim tanto o salário para poder jogar? Não, mas aí continua, vem por empréstimo. Mas o salário vai pagar? Não, paga um pedacinho só, tem que negociar. Vocês não vão usar o cara aí, eu pago 500 conto aqui por mês? Eu acho que não vem. Sabe o adolescente, criança um pouco maior, chega pra pequena, passa na frente dela com o docinho e fala, opa, não é. Mais ou menos isso, que falar que o Marcos Leonardo foi oferecido, foi olhado, foi consultado, é uma coisa meio... Olharam o álbum de fotos dele, São Paulinho de criança, tal, festinha de aniversário. Pô, só que é quase uma crueldade. Deixa eu falar, mas precisa ser justo numa coisa. Os árabes, eles tomam atitudes, muitas vezes, completamente malucas. Sim. De liberar um cara que tem 4 anos de contrato, pagar os 4 anos pro cara e falar, gente, obrigado, eu não quero mais você, vai embora, eu preciso abrir uma vaga de estrangeiro. Parece o Flamengo, né? Os chineses faziam isso antes de estourar a bolha. O Jadson iam contratar um estrangeiro melhor, faltava 1 ano. Depositaram um ano inteiro pro Jadson, falaram, a gente só não quer você mais aqui. Tchau. Ele vem pro Corinthians para ganhar 2 salários, o de lá garantido e mais o Corinthians. Então, os árabes fazem umas coisas meio malucas. Eu não duvido que eles contratem 2 caras e falem, Marcos Leonardo, é o seguinte, eu vou te emprestar aí de graça e tal. Não deixa essa possibilidade, porque ele não precisa de dinheiro. Eles fazem as coisas porque eles não precisam de grana. Não é um cara que você vai falar, não, aqui é 14 milhões de euros, eu não vendo o Marcos Leonardo. Não, às vezes eles falam, não, eu preciso de uma vaga estrangeira, vai lá, tô liberando. Então, não tire essa possibilidade, porque ela existe. Os árabes fazem umas coisas meio malucas nesse sentido, tá? Então, não tire essa possibilidade. O Vessa tá cruel, né? Porque ele não só elimina o Palmeiras na sequência, como ele fala que, não, acho que dá sim. Confia. Confia, pode... Eu confio, só que numa vez dessa... Topa liberar. Pois é, nesse confia aí, 2 bilhões de dívida. Topa liberar. Dá pra liberar, daqui a pouco o cara tá no Flamengo, semana que vem. Não é só, então, exatamente. Pode acontecer. Claro. Eu só tô dizendo do Al-Hilal pro Brasil, não tô falando... Isso. Pode ser qualquer outro clube, pode ser o Mirassol. Isso, tá no Mirassol. Só se ele quiser... Não, na verdade, essa situação aí da possibilidade da contratação de um centroavante, ela vira uma situação que não é só para esse ano, né? Porque a coisa do André Silva foi muito grave. O André Silva vai ficar 1 ano sem jogar. Então, se você pensar, o Rian já vai ficar 1 ano sem jogar. O André Silva 1 ano sem jogar, você só tem a recuperação do Caleri. O Dinheiro está emprestado até o final do ano. Você tem a recuperação do Caleri até julho do ano que vem. Vocês têm visto a Série B? Eu não consigo ver tanto assim. Tem jogador na Série B que o São Paulo pudesse contratou o lateral da Chapecoense. Até agora não conseguiu inscrevê-lo, por sinal. Mas tá vendo a Série B. É o mercado do São Paulo, né? O Mailton é da Chapecoense. Então, sim, eu tô falando para 9. Não tem um jogador se destacando. Né? É mais difícil, né? O artilheiro da Série B é o Pedro Rocha. Lembra do Pedro Rocha? Lembro. Que era do Grêmio. Lembro, sim. Atlético Paranaense. Ele tá onde? No Remo, é isso? Acho que sei lá, não, Remo.
Cara, não é o Pedro Rocha, não dá mais para jogar num clube grande, né? Ele já rodou todos os clubes. Jogou no Flamengo também, né? Acho que sim. Não dá. Acho que é uma outra situação. É uma lacuna grande, né? Que agora abre, é o terceiro que se machuca. O São Paulo está sempre atrás porque ele não tem dinheiro. Então, assim, machucou o Caleri. Depois de 2 meses conseguiram contratar o Dineno. Vendeu o Juan Tressol. Depois de 2 meses contratou o Tolói. Vendeu o Igor Vinícius. Depois de 2 meses contratou o Mailton. E assim essa é a temporada do São Paulo. Para mim, a preocupação do São Paulo não é agora, não. Porque eu acho que agora está muito claro que o time está indo no limite do que pode ir. Não é só a questão do centroavante, né? O Oscar está fora, talvez não jogue esse ano. O Lucas está fora, não sei se joga esse ano. O São está machucado, o Marcos Antônio está machucado. A questão do São Paulo que me preocupa é a questão da base. Sim. Essa questão me preocupa muito. A votação a questão do Casares com o Marinax da base. Porque isso pode ser uma solução, mas muito mais me parece uma coisa que pode comprometer o São Paulo por o resto da vida. Então essa não pode ser uma coisa... O Marinax não é confiável, ele faz negócio com outros clubes brasileiros, ele tem um pool de times, não está claro o negócio. Havia um protesto no não fim de está semana claro o negócio. Na Inglaterra. Então é isso que me preocupa, mais do que o jogo do Cruzeiro, mais do que a questão da LDU, né? Porque nesses jogadores e nesse treinador, eu confio. No presidente de São Paulo, eu não confio. Então, o que me preocupa é o futuro do clube, mais do que o futuro do time, que está fazendo o que pode fazer nessa temporada. Já fez o que podia fazer nessa temporada. Lembra, essa votação pode ser já no fim de semana, não é isso? Uhum. No conselho lá, Sim. como o conselho é completamente dominado por Casares, então é provável que vá aproveitar. Ontem a gente conversou com o Rodrigo Capello, que é um jornalista especializado em finanças, do esporte e tal, e perguntamos para ele sobre essa questão do Marinax da base. Ele disse assim, isso está com cara de antecipação de receita. Não é um acordo espetacular, não é uma mudança de... Não é a Eureka, não é o Casares vende como Eureka, né? Não, o Casares vai transformar o São Paulo num outro clube. Vai transformar o futebol brasileiro, né? Nas palavras dele. Mas o Rodrigo Capello resume com isso. Tem pinta de antecipação de receita. Sim. E aí aquela... Fala. Não, só para lembrar, o Al Hilal anunciou agora recentemente o Darwin Núñez, 53 milhões uruguaio, 53 milhões de euros. Por isso que está sobrando ali na teoria. Vale. Ele contratou do Liverpool. Isso, do Liverpool. Não, e vale. Mas como vale? Mas vale, o jogador vale. Não, perguntando isso para vocês. Vale 53 milhões de euros? As pessoas... o futebol está ficando... muito louco, né? O futebol aqui no Brasil está pagando 30 milhões de euros. Então, é o que eu tô... Qual é a questão? A questão é essa, que tá muito louco, né? Tá tudo muito alto, muito caro. Quando eu digo que nunca teve tanto dinheiro no futebol, não sei até quando isso vai acontecer, né? Ficaria livre com uma facilidade, porque acabou de gastar 53 no cara desse. milhões de euros, abriu vezes espaço. Mais de 300 milhões 330. de reais, cara. Então, assim, é o que eu digo. Nunca teve tanto dinheiro. Que é a receita do Cruzeiro, gente. É isso. Cruzeiro no ano inteiro faz 300 e pouco, 400 pau no máximo. Que loucura. Se você encaixa um desse e não torra o dinheiro, torra. Eu peguei 200 milhões, que nem fez o Inter, ele pegou 100. Mas esse ano eu vou ser campeão, preciso ser campeão. Tá devendo as calças, não foi campeão, gastou o dinheiro. Tá devendo, esse dinheiro aí é adiantamento. Agora, curioso, né? A gente acaba de falar que o Palmeiras acaba de ser, pela 4ª vez em 5 anos, campeão brasileiro, com a sua base super forte, e o São Paulo está nesse movimento aí de provavelmente vender acordo operacional. Só tá porque também se destacou na base. Porque ganhou a Copa do Brasil, porque ganhou a Copinha, porque vendeu os jogadores mal, mas vendeu daquele jeito, né? Vendeu muito mal. O São Paulo continua produzindo jogadores. O São Paulo tem centro de treinamento que produz jogadores, tem centro de treinamento profissional, tem estádio, tem time, tem técnico.
mas não tem comando. Tem Uma patrimônio. coisa que o Casares fala que é verdade. E a dívida está equacionada, não é uma dívida brutal a ponto de jogar o São Paulo na falência. Ó, acabou, agora não dá mais, não tem mais como. Pelo amor de Deus. É o sujeito que tem 22 casas e 18 delas estão desalugadas. E ele fala assim, tô quebrado. Porra, você é burro. Você não tá quebrado. Então, mas Entendeu? O problema é saber gerir isso. Saber fazer a coisa funcionar direito. Resume-se a uma palavra. Competência. Pessoas certas na hora certa para fazer o bom trabalho. Quando você olha para o São Paulo e para o Corinthians, você fica até arrepia, né? Você fala, meu Deus. E olha para o Palmeiras também. Flamengo lá, exatamente na estreia do treinador, o São Paulo vai acumulando uma invencibilidade impressionante, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Um grande abraço a todos no estúdio. No Brasileiro, 8 partidas com 6 vitórias, 2 empates. Em meio a isso, tivemos 2 jogos de Copa Libertadores com 2 empates e a outra derrota do Crespo foi para o Atlético Paranaense, sendo eliminado da Copa do Brasil. Bem, o André Silva teve uma lesão séria no joelho. Bruno e companheiros, passou ontem, juntamente com o médico do São Paulo, pelo especialista no assunto, que é o Dr. Moisés Cohen, que já operou este ano o Caleri, o Rian Francisco, está cuidando do Lucas Moura. A indicação do especialista foi de cirurgia. O André não está muito convencido ainda. Como é posterior, o tempo de recuperação é maior do que o anterior. O ligamento anterior. O ligamento posterior vai 1 ano se ele operar. Então ele só voltaria na metade do ano que vem. Existe o tratamento convencional? Sim. O jogador não gosta de cirurgia? Não. Mas a indicação do especialista é cirúrgica e isso vai ser definido hoje aqui no CT da Barra Funda. A gente vai ter uma definição por parte dos médicos e do próprio André Silva. Para o final de semana, o Enzo está fora, suspenso, o Patrick é opção, mas o Wendel está se recuperando, quem sabe fica à disposição do técnico São Paulino. Nos demais posições, Lucas Moura e Marcos Antônio e Alisson fora, só voltam depois da parada e nós teremos aí uma possibilidade, quem sabe, do São Paulo conseguir ter já na próxima sequência dele o Lucas Moura inteiro contra a LDU. O técnico São Paulino também aguarda o Tolói, que pode ser apresentado essa semana, e o São Paulo espera o Metalist resolver um problema na Ucrânia com a FIFA para o Mailton ser liberado, Bruno. Uma pena, né, pro André, poxa, o cara vinha jogando tão bem, Jailson e Amari sempre elogiando o atacante, importante na Libertadores, é o 3º atacante, então, do São Paulo com um problema no joelho. Obrigado, viu, Edu? Boa sequência aí de trabalho para você também. Pra quem não entendeu, pegou a história pela metade ou mesmo com o vídeo, não conseguiu encaixar, vou estar explicando pra vocês. O time do Marcos Leonardo trocou de técnico recentemente. Saiu o Jorge Jesus e entrou o Inzaghi, que, ao que tudo indica, não vai escrever o atleta. Ele foi o preterido, lá tem limites de estrangeiros, assim como aqui, e ele não vai ser inscrito. A grande questão é, a janela está perto de se fechar. E para uma venda, o Al Hilal vender ele, seria algo, vamos dizer assim, um pouco improvável pelo valor que eles compraram. 40 milha. 40 milha. O que o São Paulo está tentando fazer? O São Paulo é um time completamente endividado e quebrado, e vocês sabem disso. Porém, acho que as grandes artimanhas do São Paulo são o Petros lá dentro tentando fazer esse bem bolado. O jogador ser São Paulino ajuda bastante. A gente já teve várias vezes essa questão pesando para o lado do São Paulo. O que aconteceria? O Marcos Leonardo viria por empréstimo até o final do ano. A janela do final do ano abriria. Ele provavelmente iria se destacar muito aqui, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. A janela abriria. Ele estaria jogando, porque lá nem jogar ele iria. Aqui ele jogaria, estaria se destacando, estaria aparecendo. Daria tempo do São Paulo recuperar o Caleri, pelo menos, e o Rian Francisco. No início da próxima temporada, ele ia para a Europa ou para onde quisesse. Mais ou menos o que aconteceu com o Kaká. Lembra? O Kaká veio para cá, jogou 6 meses, depois foi para a MLS, se eu não me engano. A grande questão é, o que joga a favor do São Paulo? Tempo, Petros e o jogador torcer para o São Paulo.
pouco tempo para uma negociação de um valor tão alto. O Petros lá dentro fazendo esse bem bolado. O Petros falou com o jogador e com o Júlio Casares. O Petros ligou pro Casares e falou com o Marcos Leonardo. Então, tá tendo um bem bolado. O São Paulo tá tramando uma operação cabulosa. E vocês sabem, se vocês não lembram, vou aqui refrescar a memória de vocês. Quando lá atrás, todo mundo falava, o Lucas Moura vai pra MLS, o Lucas Moura vai pra não sei aonde. O que o Petros falou? Calma, torcedores São Paulinos. O Lucas Moura vai pro São Paulo. Lucas Moura veio pro São Paulo. Lembra quando o Oscar foi sair da China? Ah, não, o Oscar vai para a Arábia, o Oscar vai pra MLS. Sei o quê. O que o Petros falou? Calma, torcedor São Paulino, vai dar certo. O Oscar veio pro São Paulo. A mesma coisa tá acontecendo com o Marcos Leonardo. Seria uma jogada de mestre do São Paulo e do Petros, que vem ajudando o São Paulo aí. Pô, o cara, porra, tem que dar um troféu pro Petros se ele conseguir fazer isso. O São Paulo pagaria um bom salário para ele. O salário dele é astronômico, mais de 3 milhas. O São Paulo teria que pagar aí mais ou menos 800, 900 mil reais para ele. Talvez, se a Superbet ajudar o São Paulo ele consegue pagar um salário razoável para um time, para um jogador de futebol. 500, 800, 900 milha. Se a Superbet ajudasse, porque o que a Superbet se comprometeu? O patrocínio da Superbet é um patrocínio considerado baixo. Então, o que acontece? A Superbet, ela se dispõe a alguns jogadores, ela ajudar no pagamento do salário, assim como foi o Oscar, para esse pagamento do salário contar como patrocínio. Entendeu? Eles estão fazendo isso com o Oscar. Se a Superbet ajudasse o São Paulo a pagar o salário, o São Paulo conseguiria pagar mais de 1 milha para ele. O São Paulo, só ele, é no máximo 800 pau. No máximo 800, que já é um belo salário. E o resto seria por conta do Al Hilal. O que acontece? O clube árabe tem que aceitar isso. O jogador tem que se dispor. Primeiro, o jogador tem que se dispor. Amanhã, depois da manhã, a gente vai começar a ter mais informações sobre o que jogador e staff do jogador vai começar a vazar isso, né? O que jogador e staff do jogador estão pensando sobre a ideia. Se eles se tiverem esse interesse, se disponibilizarem a isso, muito provavelmente os árabes vão aceitar, porque para eles, irmão, dinheiro não é nada. Então, assim, para eles terem um jogador encostado sem jogar, pagando salário cheio, para eles pegarem esse jogador, emprestarem esse jogador para pagar metade do salário, 80%, 70% do salário, mas o jogador tá jogando, se valorizando, para eles conseguirem vender, é muito negócio. É muito negócio para ele. Não é algo fácil, não é algo difícil, mas as tratativas estão acontecendo, o Petros está fazendo bem bolado e seria uma senhora contratação do São Paulo. Senhora jogada de mestre. Seria uma senhora jogada de mestre. A vinda de um jogador que se destacou no Mundial, jogou muita bola no Mundial de Clubes, foi um dos destaques, não só no Mundial de Clubes, mas na temporada passada toda, do Al Hilal, mas agora vem sendo preterido pelo novo técnico do Al Hilal. Vamos ver aonde isso vai dar. O São Paulo que se prepara para o confronto contra o Cruzeiro, aí não vai ter muito para onde correr, provavelmente vai ser um ataque mais móvel, provavelmente com Ferreirinha e Luciano, os dois jogadores. Ferreirinha e Luciano na frente e o Rodriguinho no meio de campo, deve ser o que vai acontecer, e depois a gente vai ter a parada e o São Paulo vai ter tempo para trabalhar nesse negócio do Marcos Leonardo. Lembrando, a janela fecha dia 5 ou 7 de setembro, 5 de setembro, se eu não me engano. Então o São Paulo tem pouco tempo para resolver isso, mas isso também joga a favor do São Paulo, porque o futebol, o Al Hilal também tem pouco tempo para conseguir vender um jogador. Espero que não venda e espero que tudo dê certo. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça do seu like, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.